A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Nayara e eu queria contar o meu testemunho. Na verdade, são uma história bem longa, né? São como se fossem 2 testemunhos. Eu passei por 2 desertos. E o meu primeiro deserto eu não contei. E o Senhor me cobrou muito isso. Então, para contar o segundo deserto, eu preciso também contar um pouco do primeiro. Provavelmente fique um pouco longo o testemunho, mas eu peço que vocês escutem, né? Assistam até o final, que eu tenho certeza que o Senhor vai edificar, renovar as forças, as esperanças para todos que estão em busca, né, da restauração, que estão aguardando no Senhor. Bom, eu tenho 2 filhos, né? E eu e meu esposo, a gente se conheceu ainda na adolescência e começamos a namorar. Eu fui a primeira namorada dele e ele meu primeiro namorado. E a gente se conheceu na escola e na igreja, né? A gente se viu na escola, mas também ele começou a visitar a minha igreja. Eu já era evangélica, eu aceitei Jesus. Não tenho certeza, mas eu acho que uns 10, 11 anos eu aceitei Jesus. A minha família não era evangélica. E eu fui por curiosidade, porque os meus amigos eram e me convidaram para ir para o culto de jovens. Eu achei legal, não entendia muito bem como que era, né? Eu ainda era muito criança. Mas eu fui e gostei, né? Gostei de estar ali. E aí meu esposo foi visitar a igreja e também ficou lá. E a gente começou a namorar. E a gente teve o nosso primeiro filho, né? Nós casamos. E o nosso filho mais velho, vai fazer 11 anos agora. E durante muitos anos, né? A gente viveu bem. A gente já tem 12 anos de casados. E a gente viveu, acho que uns 10 anos, 9, 10 anos, bem, né? Uma família normal. Íamos à igreja, íamos aos cultos, participávamos das coisas da igreja. Mas a gente não conhecia verdadeiramente Jesus, né? Como dizem, a gente conhece só o gerente, mas a gente não conhece o dono. E era assim, eu sempre sentia que faltava algo. Eu sempre sentia dentro de mim que eu tinha que buscar mais, que eu queria conhecer esse Jesus de verdade, mas eu não tinha força para buscar, para orar, para realmente me consagrar em busca de ouvir a voz do Senhor. Então eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mesmo estando na igreja. A gente sempre seguiu, né, a doutrina, todas as regras. E éramos uma família feliz, né? Feliz, normal. A gente tinha as nossas discussões, nossas diferenças, mas tudo se resolvia, porque a gente tinha em mente que casamento é para a vida toda. Então, na minha mente, podia acontecer o que fosse, a gente nunca ia se separar. Eu jamais poderia imaginar que um dia a gente pudesse se separar. Conhecendo, né, o meu marido, a forma dele, ele é muito família e tudo. E sempre a gente no final se acertava. E aí quando foi em 2019, o nosso filho mais novo nasceu. A gente teve outro filho. E aí começaram a vir as discussões. Porque o nosso filho mais velho já era grandinho, já tinha 7, 8 anos. E teve toda uma mudança de rotina na nossa vida. Tudo mudou, né? Toda aquela nossa rotina mudou, porque agora a gente tinha um bebê em casa. A gente não podia mais sair, só nós dois. As noites de sono ficaram bem curtas. Todo aquele estresse. E a gente não soube lidar com isso. Eu me desleixei da minha aparência também. Não ligava muito pra minha aparência. E foi ficando muito pesado, gente. Todos os dias a gente brigava, a gente discutia. Meu esposo foi se afastando de mim, foi se distanciando. E
cada vez as coisas ficavam mais distantes. E eu também muito rixosa, não era sábia. O meu esposo, ele sempre foi muito calado, então por ele não aconteciam brigas. Porque se tivesse algo que incomodasse ele, alguma coisa, ele calava. Ele sempre foi muito de ficar calado. E isso me deixava louca, porque eu queria resolver na hora, eu queria porque queria uma resposta, queria que resolvesse. Então, no impulso, eu piorava as coisas, querendo arrancar dele uma resposta, uma palavra, e ele simplesmente se calava. Não, para evitar, ele tem esse jeito, ele fica calado. E eu não. Eu já sou muito, eu quero saber na hora, eu quero resolver na hora. Então, eu perturbava demais, muito rixosa. Mas na minha cabeça, eu imaginava que eu era uma mulher sábia. Na minha cabeça eu imaginava, não, eu sou uma mulher da igreja, eu conheço a palavra. O esposo tem muita sorte, eu imaginava, né? Mas eu não sabia o real sentido de uma mulher sábia. Eu era mulher tola, louca, que queria resolver as coisas do meu jeito, que não tava nem aí. Realmente, hoje eu consigo perceber o quanto eu enchi o saco realmente do meu esposo. E aí as coisas foram piorando. Meu esposo começou a me repudiar dentro de casa. E quando foi em janeiro de 2020, o nosso filho mais novo ia fazer um aninho. Em fevereiro de 2020, ele ia fazer um aninho. E eu tava preparando uma super festa de aniversário pra ele. E aí, quando foi em janeiro, a gente teve uma briga, uma discussão, e meu esposo se calou, e eu perguntei pra ele se ele não gostava mais de mim, aquelas coisas que as mulheres fazem, né? E ele não respondeu, e ele ficou calado, e aquilo foi piorando a situação, porque eu queria uma resposta. De qualquer maneira, eu queria resolver aquilo naquela noite. Então, de tanto eu pressionar, de tanto eu infernizar naquela noite, ele disse pra mim que queria se separar. Aquilo eu não acreditei que fosse verdade. Mas ele sustentou que queria se separar. Mas precisava de um tempo, a gente precisava resolver as coisas, um lugar para ele ficar. Tinha o aniversário do nosso filho, que seria no mês seguinte. E nós acordamos que ele iria embora depois da festa, né? A festa seria em fevereiro de 2020. Ele disse que ia embora após a festa. A gente esperasse, né, o mês de janeiro passar o aniversário dele e depois a gente resolvia essa situação. E ali pra mim foi uma noite terrível, que eu me despedacei, eu não pude acreditar. Mas logo depois eu imaginei assim, não, isso foi coisa de momento, depois a gente vai se acertar, como sempre a gente se acertou. Só que não. As coisas realmente pioraram, a gente ficou morando junto, né, morando na mesma casa. Mas a gente não se tocava, meu esposo não me beijava, não me abraçava, nós trocávamos apenas palavras necessárias. Era como se eu fosse uma estranha para ele dentro de casa. E aquilo foi me matando, foi me machucando dia após dia. Eu não sabia o que fazer, eu estava desesperada, não sabia a quem recorrer. E ninguém sabia disso, né? Ninguém da minha família, nossos pastores, ninguém sabia do que estava acontecendo dentro de casa. Quando a gente saía, era uma família perfeita, era uma família feliz. Então, para todos os efeitos, para todo mundo, estava tudo bem. Mas quando a gente entrava dentro de casa, eram dois estranhos. E foi assim até o aniversário do nosso filho, né, de um aninho, que foi em fevereiro de 2020. O aniversário foi lindo, mas naquele dia ali pra mim, parece que eu tava morta por dentro. Porque só eu sabia o quanto minha família tava despedaçada, né? E depois que passou o aniversário, veio a pandemia, começou a pandemia. E o meu esposo não foi embora.
Não foi embora, não, simplesmente ele não falou nada, não resolveu nada e continuou dentro de casa e a gente vivendo juntos, a gente dormia na mesma cama, mas a gente éramos dois estranhos. Ele me repudiava totalmente. Ele sequer olhava pra mim. E ele não tinha OM, né? Isso eu sei que ele não tinha OM. Mas ele tava com o coração totalmente duro, fechado, e eu não sabia mais o que fazer. Então eu comecei desesperadamente a orar, mas eu só orava para que Deus resolvesse aquela situação. Eu era egoísta, eu não queria conhecer o Senhor, só orava, minha oração era desesperada para que o Senhor mudasse meu esposo, para que o Senhor fizesse ele voltar atrás. Em nenhum momento eu queria conhecer o Senhor, eu queria saber a vontade dele, eu só queria que ele resolvesse meu problema. Então todas as minhas orações eram frustradas, nada acontecia, nada se resolvia, as coisas pioravam. Eu comecei a procurar na internet, no YouTube, pregações sobre divórcio, sobre separação e tal. E aí eu encontrei canais de restauração, que até então eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem que existia. Eu lembro que o primeiro canal que eu vi foi do presbítero Walter. E ali eu comecei a ver os vídeos e aí fui conhecendo outros. E eu comecei a escutar os testemunhos e ver que tinha uma esperança. E ver que podia ser diferente, né? Quando eu ouvia os testemunhos, eu me sentia fortalecida. Eu via que tinha histórias muito piores do que a minha. E que o Senhor entrou com providência e que o Senhor mudou a história. Então, eu comecei a criar forças. Mas ao mesmo tempo que eu criava forças, eu ouvia muito eles nos vídeos, né, que eu tinha que mudar, que eu não podia esperar por ele, que eu que tinha que ser a diferença na minha casa. E eu fazia isso por 2, 3 dias. Só que eu não via nada. Então eu já voltava a ser o que eu era. Rixosa, briguenta, triste, reclamava de tudo, não cuidava da minha aparência. Eu continuava sendo a mesma pessoa. E isso foi passando o tempo, nada se resolvia, nós não nos resolvíamos, o meu esposo também não saía de casa, nós não conversávamos sobre o assunto. E vez ou outra eu explodia de tanto esperar, falava um monte de coisas para ele, depois eu estava arrependida porque eu devia ter me calado e esperado no Senhor. E nisso foi se passando 4 meses. Nós morando em casa, né? No deserto, dentro de casa. E eu não sabia o que fazer. E eu pesquisava o que fazer no deserto, dentro de casa. E não tinha vídeo, não tinha nada sobre esse assunto. A maioria dos casos as pessoas os casais já estavam separados. E o meu caso era diferente. Meu esposo estava dentro de casa e eu não sabia o que fazer. Não sabia a quem recorrer. E foi muito difícil. Até que em maio ele foi realmente embora. Um dia, assim, como se fosse do nada, né? Ele simplesmente arrumou as coisas dele. Ele não falou nada, a gente tava todo mundo em casa aí, os meninos. E eu tava assistindo o culto, né? Porque como estava na época da pandemia, tinha começado a pandemia, as igrejas estavam fechadas e eu assisti os cultos online. Eu tava assistindo o culto, foi um domingo. E de repente eu vi que ele começou a mexer nas coisas, no guarda-roupa, a juntar coisas, a mexer nas ferramentas, a juntar tudo. E aí eu perguntei, você vai embora hoje? Porque na minha cabeça, mesmo que tivesse tudo ruim, mesmo que já fizessem 4 meses que estávamos nessa situação, eu ainda esperava que isso não ia acontecer. Eu ainda esperava que ele não ia embora. Isso nunca tinha acontecido na minha casa. Eu não esperava que ele tivesse essa coragem, né? E eu perguntei, você vai embora hoje? E ele disse, vou. Ele arrumou as coisas dele, tudo, irmãos. Tudo. Simplesmente tudo que havia dele, ele levou. Ele não deixou sequer nada. Que eu possa dizer assim, não. Ele deixou isso aqui, ele vai voltar. Nada.
tudo que era dele foi embora. Ele não deixou simplesmente nada. Que eu digo assim, de uso pessoal, né? Todos os móveis, as coisas de casa, eu fiquei. Mas as coisas dele, pessoais, nada ficou. Ele levou tudo, documento. Não tinha simplesmente nada que ele pudesse vir buscar depois. Ele levou tudo. E aquele dia ali pra mim foi como se eu tivesse morrido, sabe? Ele foi embora. Eu senti uma dor tão grande na minha alma que eu não desejo pra ninguém. Acredito que a maioria que esteja escutando esse vídeo já tenha passado por essa dor. E é uma dor que dilacera. Eu acho que eu ainda não senti nenhuma dor comparada à dor que eu senti nesse dia. Foi como se tudo que a gente tivesse construído durante todos esses anos tivesse se despedaçado, tivesse se desmoronado, tivesse aberto assim um chão, um buraco no chão e eu tivesse caindo dentro. Então, eu sabia o que fazer. Quando ele foi embora, ele tinha uma foto, uma mini foto na carteira dele, que era da nossa família. Essa foto a gente tirou numa festinha de aniversário que a gente foi. E essa foto ficava dentro da carteira dele há muito tempo mesmo. Eu já estava bem velhinha. Nunca tinha saído da carteira dele essa foto. E quando ele foi embora, depois que ele saiu, quando eu olhei, ele tinha deixado essa foto em cima da prateleira da sala. Quando eu olhei para essa foto, foi aí que eu me despedacei mais ainda. Porque eu vi, realmente, ele não volta mais. Porque essa foto nunca tinha saído da carteira dele. E aquilo tinha um valor tão sentimental pra mim, que quando eu vi que ele deixou aquela foto em cima da prateleira, foi como se pra ele a gente não significasse mais nada. E eu lembro que aquele dia, irmãos, aquele domingo, eu chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida. Eu não dormi, eu passei a madrugada inteira chorando e orando de joelhos. Eu passei a madrugada toda de joelho no pé da minha cama. Eu não tinha força pra nada. Eu não sabia o que fazer. E no outro dia, quando amanheceu o outro dia, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu esqueci de falar, mas eu não trabalho fora, né? Hoje em dia eu sou confeiteira. Na época que aconteceu esse primeiro deserto, que foi em 2020, em maio de 2020, eu tava começando, né? Eu tinha começado a vender bolo, doces, pra ter alguma renda, né? E aí eu ainda estava começando, não tinha pouquíssimos clientes, estava realmente começando. E eu pensei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? E eu não sabia o que fazer. Só que eu tinha 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, então eu não podia. A minha vontade, irmãos, era de não levantar da cama, mas de ficar só na cama. A minha cabeça doía, latejava de tanto que eu chorei. Mas eu tive que me levantar. Meus filhos precisavam comer, precisavam tomar banho. Eles só tinham a mim, então eles não podiam me ver daquele jeito. Então eu me levantei e eu passei o dia, né? Ainda chorando, mas decidi me levantar. Comecei a postar no Instagram, que eu tenho um Instagram profissional. E ninguém sabia de nada que tinha acontecido. Postei no Instagram, vendendo minhas coisas e tudo. E segui. Quando foi à noite, eu lembro que... E aí eu comecei a orar, né? Eu orei na madrugada e eu disse, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Esses anos todos eu não te conheço. Então, se realmente o Senhor existe, se realmente o Senhor fala com as pessoas como eu escuto as pessoas dizerem que ouviram a tua voz, eu quero ouvir. Eu não quero mais ouvir falar. Eu quero ter as minhas próprias experiências contigo.
Se tu estás comigo, se tu realmente existe, fala comigo, me faz ouvir a tua voz e te conhecer. Eu lembro que eu fiz essa oração, sabe, muito verdadeira. E a partir daquele dia, irmãos, a minha vida começou a mudar. Eu comecei uma busca incessante pelo Senhor. Eu comecei a orar, a todo momento eu estava orando, a toda hora eu estava com a Bíblia na mão, eu estava comendo ali a palavra e aprendendo e assistindo os vídeos. O Senhor começou a abrir as portas de uma maneira tão grandiosa que começaram a aparecer clientes, muitos clientes. Foi a época que eu mais vendi nesse período que eu estava sozinha. O Senhor me fez prosperar financeiramente e espiritualmente. Eu comecei a me cuidar. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim fora, então eu comecei a trabalhar fora e também fazia as encomendas. Então eu comecei a cuidar de mim, comecei a comprar roupas novas, ajeitei meu cabelo, emagreci, perdi peso. Eu realmente me transformei. E eu tava tão mudada, eu tava tão bem com o Senhor, eu tava tão feliz que eu tinha certeza. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor e o Senhor sempre me falava: Ele vai voltar, calma, só descansa, confia, foi eu que formei a sua família, não se preocupa. Isso foi necessário para que você me conhecesse, para que você chegasse até a mim. Durante esse tempo todo você não veio pelo amor, então essa foi a forma que eu encontrei de te trazer para perto de mim. Então eu descansei, irmãos, eu descansei de uma maneira que o meu esposo voltar ou não, para mim já tanto fazia, porque eu estava bem com o Senhor, eu entendi que eu só precisava do Senhor. E durante esse período a gente não tinha perspectiva nenhuma de volta. Mas aí o meu esposo foi começando a ver que eu estava diferente, que eu estava mudada, eu estava muito mais sábia, uma voz muito mais serena, estava mais bonita, mais centrada. Eu tinha me transformado realmente numa mulher. Eu saía para trabalhar fora, eu chegava à noite, eu fazia as minhas encomendas, eu resolvia as minhas coisas. Eu estava totalmente independente. Meu esposo nunca tinha me visto assim. Ele sempre me viu muito dependente dele. Eu era muito dependente emocional do meu esposo. Eu não sabia resolver nada sozinha, não sabia fazer nada. Tudo para mim era ele. Ele era como se fosse a minha segurança. O meu porto seguro não era Deus. Se eu tinha um problema, eu não me confiava que Deus ia resolver. Eu me confiava que o meu esposo ia resolver esse problema. Então, com 1 mês e quase 2 meses, antes de fazer 2 meses de separados, a gente voltou. Nós voltamos. Meu esposo voltou para casa. E eu não orei, irmãos. Não orei para saber se era a vontade do Senhor, se realmente era aquela hora certa. Não orei. Eu fiquei tão empolgada, tão feliz que eu apenas aceitei de volta. E a gente viveu assim 1 mês mais ou menos de como se fosse uma lua de mel, apaixonados, muito apaixonados, como se fosse no início do namoro, sabe? E pra mim eu tava ali vivendo um conto de fadas. Só que eu esqueci do Senhor novamente. Durante o tempo que eu tava, esse 1 mês e pouco que eu fiquei no deserto, foi tudo muito intenso. A minha busca pelo Senhor foi muito intensa. O Senhor transformou a minha vida tudo muito rápido. Dia após dia, irmãos, foi tudo muito intenso. E eu falei pro Senhor que quando meu casamento fosse restaurado, eu ia dar o meu testemunho. Eu falei pro Senhor que eu não ia mais voltar a ser o que eu era antes, que eu ia trazer meu esposo para perto do Senhor. Eu fiz 1001 promessas, irmãos, que eu não cumpri quando meu esposo voltou para casa. Quando ele voltou para casa, eu fiquei tão maravilhada, eu fiquei tão encantada com tudo aquilo que eu estava vivendo, que parecia que nunca eu ia viver aquilo novamente. Parecia que nunca mais eu ia ver aquele olhar de amor do meu esposo. Parecia que nunca mais, irmãos, eu ia estar ali novamente com ele, porque o repúdio foi muito grande durante esses 4 meses
porque a gente viveu separados dentro de casa, o repúdio foi muito grande. Então eu não imaginava que eu pudesse viver tudo aquilo de novo, como se fôssemos 2 namorados no início. Então eu esqueci do Senhor. Eu fui esfriando, eu comecei a não orar mais, não dei meu testemunho nos canais de restauração, no qual eu fui tão edificada. E depois as coisas começaram a piorar novamente. Muitas brigas, eu comecei a ser rixosa novamente, chata. Me desliguei de novo da minha aparência. Parece que tudo que eu tinha vivido, irmãos, eu deixei pra trás, sabe? Tudo que eu tinha aprendido esses anos, esses meses, né? Esse mês com o Senhor, eu tinha deixado pra trás. Como se tivesse apagado tudo da minha mente, eu só quisesse viver aquele momento de dar volta. E ali eu achava que estava tudo bem, que estava tudo resolvido. E eu sempre via nos canais as pessoas falando que não, quando voltar, não é hora de baixar a guarda, não pense que a batalha terminou, não esfrie. E eu ficava com aquilo, mas eu não entendia muito bem. Mas realmente, irmãos, quando o esposo da gente, ou a esposa, né, volta, a gente vive aquele momento ali de conto de fadas, né? E a gente muitas das vezes baixa a guarda, esquece do Senhor. E aí a gente volta pro deserto. Porque o Senhor nos faz voltar quantas vezes forem necessárias até a gente aprender. Cabe a nós se vamos aprender na primeira, na segunda. E aí, nós nos casamos no religioso. A gente não era casado no religioso, a gente era casado apenas no civil. Eu tinha um sonho muito grande de casar na igreja, mas a gente nunca tinha casado na igreja, só no civil, por questões de condições financeiras, de prioridades. Então, quando a gente voltou, eu comecei a pressionar meu esposo para que a gente tinha que casar, que a gente tinha que firmar nossa aliança e tal e tal. O Senhor, ele já tinha me falado que isso ia acontecer. O Senhor já tinha me revelado que a gente ia casar na igreja e tudo. Só que eu não soube esperar o tempo do Senhor. Quando ele voltou para casa, eu já comecei a pressionar. Tem que ser agora, tem que ser próximo mês, tem que ser logo. Eu não quis esperar o tempo do Senhor. E aí eu comecei a ajeitar tudo pro casamento, eu comecei a resolver tudo. Eu mesma escolhi a data e resolvi tudo. E quando foi chegando perto do casamento, nosso casamento foi em 2021, em janeiro do ano passado, foi o nosso casamento. E quando foi chegando perto do casamento, irmãos, as coisas aqui em casa pioraram demais. A gente brigava muito, o meu esposo começou a ficar desgostoso. Ele não queria se envolver em nada sobre o casamento, sobre a festa, ele não demonstrava nada. E aí ele começou a falar que não queria esse casamento agora, que eu não podia ter apreciado as coisas dessa forma. E eu não conseguia enxergar que ele estava certo. Realmente eu não podia ter passado por cima de Deus. Eu deveria ter esperado, a gente tinha acabado de voltar. Só que na minha cabeça eu imaginava assim, eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu fiquei com raiva, eu brigava, eu ficava pressionando. Não acredito, você vai desistir do casamento assim, vai me fazer passar essa vergonha. Já tá todo mundo convidado. E foi assim, sob pressão, né? Que a gente casou no religioso. Nosso casamento já não tava bem de novo, né? E eu lembro que na semana do casamento eu orei muito, 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 pedindo ao Senhor que amolecesse o coração dele, que ele ficasse feliz no casamento, que fosse um dia feliz e tal. E realmente o dia do nosso casamento foi um dia feliz. Ele estava feliz, ele se emocionou muito no nosso casamento. Foi um dia lindo, irmãos. Realmente, eu não tenho do que falar, né, desse dia. Foi um dia cheio da presença do Senhor. Todos que estiveram ali puderam sentir a presença de Deus. E depois da cerimônia do casamento, a gente ficou bem, como se, incrivelmente, né, a gente
começou já realmente a viver novamente uma fase apaixonados depois do casamento religioso. Começou a ficar tudo bem, as coisas se ajeitaram, a gente não estava brigando, estava tudo maravilhoso. Exceto que não buscávamos o Senhor. Eu sabia o que eu tinha que fazer para que o meu casamento não caísse de novo no deserto, para que a minha família não fosse novamente destruída. Eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não fazia. Eu deixava para amanhã, para depois, eu não estava orando. E quando foi em setembro do ano passado, o meu esposo decidiu se separar novamente. Eu não conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo de novo. Jamais. Ele não podia ser capaz de fazer isso comigo novamente. Eu imaginava assim, né? Mas a gente tinha uma viagem em família marcada. Então, a gente ia fazer a viagem. E quando a gente voltasse, a gente resolvia isso, né? Tudo bem. E aí eu comecei a orar. Novamente eu me lembrei do Senhor na dor, no desespero. Comecei a orar, comecei a buscar. E a minha cabeça, eu pensava assim, não, a primeira vez que ele foi embora, durou menos de 2 meses no deserto. Então dessa vez vai ser rapidinho. Eu sei o caminho, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que orar, buscar. Então tudo vai se resolver logo. Eu imaginava dessa forma. Só, irmãos, que foi mais pesado, foi mais doloroso. Eu comecei a orar, a jejuar, e aí eu fiz um propósito de 21 dias de oração e de jejum. E foram 21 dias muito pesados, sabe? Em que as coisas pioraram muito. E eu lembro que um dos dias do propósito, eu estava no quarto, lendo a palavra, eu estava de jejum e estava lendo. E ele chegou no quarto e começou a falar, a conversar sobre a decisão dele. E ele disse que realmente estava decidido que ia embora, que ia se separar. E o Senhor me deu um espírito de mansidão, de domínio próprio tão grande, irmãos, que eu simplesmente, ele ali falando, e em mim não doeu, sabe? Em mim não fazia diferença. Eu tinha uma certeza tão grande que Deus estava na frente, que ia mudar a situação, que eu não me importei com nada do que ele estava falando. Se fosse em outros tempos, eu estaria implorando que ele não fizesse isso, me derramando em lágrimas, mas eu estava tão tranquila, irmãos, tão tranquila, que eu só dizia, tudo bem, tá certo, se é isso que você deseja, super tranquila. E eu via que o semblante dele era outro. Como eu estava de jejum, né, já há dias no propósito em oração, eu estava com o meu espírito forte, e eu pude ver que ele não era ele. Eu olhava para ele e eu via como se fosse uma outra pessoa, como se fosse um espírito maligno falando através da boca dele, sabe? Querendo me atingir. E ele começou a dizer que ia embora, que dessa vez eu não tinha volta e eu só tudo bem. E quando ele viu que realmente eu não ia brigar, eu não ia fazer nada, que eu estava tranquila, ele disse pra mim, e dessa vez eu quero o divórcio, dessa vez a gente vai se divorciar. Quando ele falou isso, irmãos, eu lembro assim que foi como uma facada no meu peito, sabe? Mas eu respirei, eu olhei pra ele e falei, tudo bem, se você quer o divórcio, você vá atrás. Eu não vou carregar esse peso, não vou carregar esse pecado. E aí ele disse, quer dizer que você não vai me dar o divórcio? Bem mirado mesmo, sabe? Bem bravo. Eu disse, não é isso que eu disse. Eu disse que eu não vou atrás de nada. Se você deseja o divórcio, você vá atrás, você faça o que for preciso. Se precisar só assinar, eu assino.
Mas não é o meu desejo, eu não vou atrás de nada sobre isso. E pronto, irmãos, ali a gente encerrou a conversa. E aí, quando foi no mês seguinte, ele ainda passou alguns dias aqui em casa, a gente ainda passou alguns dias aqui. Eu esqueci de falar que durante esse período, né, de setembro para outubro, esses 21 dias que eu tava já de jejum, de propósito, eu comecei a mudar, eu comecei a tratar ele bem. E dessa vez eu fui constante, né? Eu comecei a fazer tudo que ele gostava, a cozinhar o que ele gostava de comer, o que ele mais gostava de comer. Quando ele chegava do trabalho, o jantar já estava tudo pronto. Eu comecei a lembrar coisas que ele sempre reclamava comigo para que eu pudesse mudar. Então, às vezes ele reclamava que quando ele chegava do trabalho o jantar não estava pronto ainda. Eu comecei a fazer o jantar bem cedo para que quando ele chegasse já tivesse tudo pronto. Eu ajeitava tudo na mesa pra gente jantar. Todo mundo junto na mesa. Todos os dias a gente jantava juntos na mesa, todo mundo, da gente, nossos filhos. Mesmo a gente já separados dentro de casa, ele já tendo falado que ia embora, que queria o divórcio, eu tratava ele, irmãos, como se nada tivesse acontecido. Eu tratava ele como se ele fosse o marido, o melhor marido do mundo. Cuidava das coisas dele. Eu realmente me dediquei. Mesmo não recebendo nada em troca, irmãos, nada, sequer um obrigado, um carinho, nada. Eu recebia dele. Mas todos os dias eu estava ali, firme, no meu propósito de exercer o meu papel. E ele foi começando a ficar constrangido com todo esse amor, com todo esse cuidado. E aí ele começou a não querer mais jantar em casa. Quando ele vinha do trabalho, ele passava na mãe dele, já jantava, pra gente não ter que jantar todo mundo junto na mesa. Isso foi começando a me entristecer. Mas eu continuei firme. Ele vindo ou não, eu fazia o jantar cedo, eu jantava com os meninos. Eu tava sempre feliz, irmãos. Era até estranho. Porque mesmo que tivesse tudo o contrário, eu tava ali, feliz, né? Então, quando foi em outubro, ele falou com a mãe dele que realmente a gente ia se separar. E ele foi embora. Ele foi morar na casa da mãe dele. É algumas ruas aqui, né? Perto, é próximo da nossa casa. Ele foi morar lá. Lá a mãe dele não mora lá. A mãe dele mora com a irmã dele. E a casa da mãe dele tava sozinha, né? Abandonada. E ele foi morar lá, sozinho. E aí ele foi embora. Me doeu, mas não tanto. Como eu disse, eu tava muito tranquila, porque o Senhor já tinha falado comigo várias vezes, né? E eu sabia que eu tava passando por tudo aquilo de novo por desobediência minha. Eu sabia que eu tava passando tudo aquilo de novo porque eu deixei o Senhor de lado. E mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda pensava assim, vai ser rápido. Essa passagem pelo deserto vai ser rápida, porque eu já sei o caminho, porque isso aconteceu outra vez, eu já sei o que fazer. Foi aí que o Senhor me mostrou que o tempo não é dele, que não é dessa maneira, que ele é quem decide o tempo. Quando a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente não sabe de nada. E o tempo foi passando, irmãos. O tempo foi passando, os dias foram passando. Passou um mês, passou 2 meses. E eu comecei a ficar desesperada. Porque já tinha se passado 2 meses, né? O primeiro deserto não durou nem 2 meses, foi 1 mês e pouco. E dessa vez já tinha se passado 2 meses e não tinha sinal de nada. A gente tinha uma relação boa, a gente se falava, mas só o necessário. O que a gente conversava era somente sobre os nossos filhos e sobre alguma questão financeira, apenas.
Eu não sabia nada da vida dele, o que ele andava fazendo, aonde ele ia, que horas chegava, eu não sabia de nada e procurava não saber. Me afastei da minha sogra, da minha cunhada, apesar de que nós somos muito apegadas. Minha sogra é como se fosse uma mãe para mim, as minhas cunhadas como se fossem irmãs, nós somos muito apegadas. Mas aí, durante esse tempo, eu decidi me afastar um pouco delas, até para não saber nenhuma notícia dele. Minha sogra sofreu muito com essa nossa separação, porque ela gosta muito de mim, né, como uma filha, e ela sempre esteve do meu lado. Mas eu decidi me afastar da família dele, para realmente me resguardar, para não ouvir nada que pudesse abalar a minha fé, tirar as minhas esperanças. Então, eu decidi viver sozinha aqui com os meus filhos. Ele pagava as contas da nossa casa, né? Nós acordamos que ele ia continuar pagando as despesas de casa, as contas fixas. E eu ia fiquei responsável com a parte de alimentação, com essas outras coisas. E mais uma vez, né? Me apeguei ao Senhor, comecei a minha busca novamente. E eu lembro, irmãos, que no início eu orava muito e eu chorei muito pedindo perdão a Deus por ter deixado Ele novamente. E eu achava que Ele não ouvia as minhas orações. Eu achava que o Senhor não tinha me perdoado e que o Senhor não ia restaurar meu casamento. Ele já tinha me dado uma chance e eu desperdicei, joguei tudo fora. Então Ele não ia fazer isso de novo. E eu passei um tempo achando isso. Eu orava, mas eu tinha vergonha de Deus. Eu achava que o meu erro tinha sido tão grande que o Senhor não era capaz de me perdoar. Até que o Senhor começou a responder minhas orações. Responder minhas orações sobre outras coisas, né? Não sobre o meu casamento. Mas o Senhor começou a me abençoar financeiramente novamente. Abriu as comportas, enviando muitos clientes, me fez prosperar. Começou a falar comigo, eu comecei a ouvir novamente a voz do Senhor. E aí eu comecei a ver que o Senhor estava ouvindo minha oração. E aí o Senhor começou a me falar que tinha me perdoado. A graça dele é muito grande, o amor dele. E que ele tinha me perdoado, mas eu precisava aprender. Então ia doer um pouco mais, o tempo ia ser maior no deserto, eu não sabia de todas as coisas. Eu tinha que voltar ao deserto, aprender novamente para poder sair. Não era assim como eu imaginava, tão rápido, porque eu já conhecia o caminho. Então, eu comecei a minha caminhada novamente com Jesus. Todas as noites eu orava nas madrugadas, assistia os vídeos, os testemunhos. Assisti muito os vídeos dos vídeos de restauração do canal da Elaine e da Camila Amorim. Os dois canais que eu assisti no Segundo Deserto me fortaleceram muito. Principalmente pelo fato de que conta um pouco a experiência do marido delas, né? E eu via que tinha esperança, o Senhor já tinha me confirmado várias e várias vezes, irmãos. E tudo que eu passava, eu não contava pra ninguém. As minhas experiências com o Senhor e tudo, eu não tinha com quem conversar, porque ninguém acreditava. Ninguém acreditava que tudo aquilo que eu estava vivendo com o Senhor era eu e o Senhor no meu quarto. Eu ainda compartilhava alguma coisa com a minha mãe, que eu acreditava. Mas eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém que eu pudesse compartilhar tudo que estava acontecendo, tudo que o Senhor me falava, todas as minhas tristezas. E o tempo foi passando, eu não via sinal de nada. Foi passando 2 meses, 3 meses. Eu lembro que quando fez 3 meses, eu pensei assim, não, ele não vai voltar, já faz tempo. E ele me repudiava muito, irmãos. Como eu disse, a gente só conversava sobre os meninos e questões financeiras. A gente não falava por telefone, só por mensagem. E eram mensagens bem breves, né? Bem curtas, só sobre o assunto e pronto. Ele pegava os meninos aqui na porta de casa, eu moro em cima.
Desde então ele não subiu mais aqui. Ele não entrava aqui em casa, ele só pegava os meninos da porta, levava e quando trazia também, deixava no portão e ia embora. Então a gente também não se via muito, apesar de a gente morar perto, mas a gente não se via muito, a gente não conversava sobre nada, eu não sabia nada da vida dele, nada. Eu fiquei imaginando assim, não vai mais acontecer, o Senhor esqueceu de mim, eu não tô vendo sinal de nada. Ele aparentava estar muito bem, aparentava estar muito feliz. E as poucas vezes que eu conversei com a minha sogra, com a minha cunhada dizia que ele não queria ouvir nem o meu nome lá, na casa da minha sogra. Que se falasse, tocasse no assunto sobre mim, ele já ficava com raiva, ele já saía, ele não falava nada sobre nós. E nem queria ouvir nada sobre mim. E que realmente era irreversível, que não tinha volta. Pela forma como ele estava, não tinha volta. Irmãos, não tinha perspectiva alguma, não tinha. E eu sempre ali, confiante, e sempre que eu queria me abater por saber que ele não queria ouvir falar de mim, por saber que ele estava aparentemente feliz, sempre que eu queria me entristecer sabendo das notícias, eu me apegava muito aos vídeos da Elaine e da Camila, que falavam que até os próprios maridos, né, falavam que é tudo mentira de Satanás, para se enganar. E aí eu pensava, não, ele tá querendo se enganar, ele tá querendo mostrar que tá bem, mas essa não é a verdade. E eu pensava assim, não tem como ser feliz dessa forma, com a família destruída. Ele não tá feliz. Ele conhece a palavra de Deus, ele conhece o Senhor. Então ele não tá feliz, ele só tá querendo se vestir uma armadura, né? Se enganar. E o meu esposo, ele conhece muito a palavra de Deus. Só que nesse período ele estava totalmente afastado. Ele nunca bebeu, fumou, nada dessas coisas, sabe? Porém, ele não estava mais indo à igreja. Ele estava isolado. E eu comecei gente não tinha. Eu saí da igreja que nós íamos, né? Porque era distante e como estava somente eu e os meninos, eu não ia mais. E eu esqueci de falar, irmãos, o nosso filho mais novo, ele dava muito trabalho para ir para a igreja, muito. Quando a gente falava em ir para a igreja, era um escândalo. Ele não ficava no cultinho com as crianças, ele não deixava a gente assistir o culto em paz. Irmãos, era realmente um tormento, era muito desgastante. Antes da gente sair para a igreja, ele já começava um escândalo dentro de casa. Mesmo pequeno, irmãos, ele tinha uns 2 anos. Mas era realmente assim uma confusão, desgastante. E isso também foi um dos motivos que a gente acabou se afastando deixando de ir aos cultos. Porque era tão desgastante, irmãos, tão desgastante, tão estressante, que a gente já não tinha mais força para enfrentar aquela batalha todas as vezes que íamos para a igreja. E eu deixei de ir, né, para a igreja em que congregávamos, porque eu estava sem meu esposo, então eu tinha muita vergonha de voltar lá sozinha com os meninos. E também por conta do nosso filho, que dava muito trabalho. Então eu comecei a assistir somente os cultos online. E eu gosto muito da Canaã, da Assembleia de Deus Canaã, que inclusive passa cultos, que tem cultos online todos os dias na sede. E eu comecei a acompanhar os cultos online, todos os dias eu assisti o culto. E me fortaleci e comecei a viver minha vida. Depois que passaram 3 meses, eu comecei a descansar. Comecei a realmente viver a minha vida, descansando no Senhor. Eu tinha certeza que o meu esposo ia voltar. Irmãos, eu nunca tinha dúvidas. Eu já desanimei. Durante o período eu desanimei. Tinha dias que eu estava mais fraca, mais triste, porque nós somos seres humanos. Tinha dias que meu corpo, né, gritava pela companhia do meu esposo, porque não é fácil, não é fácil. Mas eu não tinha dúvidas, eu nunca duvidei, porque eu nunca, irmãos, ninguém precisou chegar para mim e falar,
olha, eu tive uma revelação que o seu esposo vai voltar. Nunca ninguém chegou para mim e falou isso. Nunca recebi revelação nem palavra de ninguém. Eu sempre recebi a palavra do próprio Senhor, do próprio Espírito Santo. Então eu tinha muita certeza, porque era o próprio Espírito Santo quem falava comigo. Eu tinha essas experiências no meu quarto. Então eu não tinha motivo de duvidar. Então eu sempre tive a certeza que ia acontecer, não importasse o tempo que passasse, mas ia acontecer, o Senhor já tinha prometido. E durante esse tempo eu também tive 2 sonhos. Eu sonhei 2 vezes que eu estava grávida. E eu não entendia, e foram sonhos muito reais, irmãos. Muito reais, tão reais a ponto de quando eu acordar eu não conseguir me levantar da cama, sentindo o peso de como quando a gente faz uma cirurgia, né? Um parto, quando a gente vai levantar pela primeira vez. Eu lembro que um dos sonhos foi tão real que quando eu acordei eu não conseguia levantar da cama. O meu corpo parecia que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de um parto e eu não conseguia levantar. E esses 2 sonhos eu guardei pra mim. Eu não falei pra ninguém, até porque a nossa situação, a gente estava separado, não tinha perspectiva nenhuma de volta. Ninguém ia levar a sério eu contar que sonhei que estava grávida 2 vezes. Então eu guardei aquilo pra mim. E aí o tempo foi passando, até que veio o final do ano, eu sempre orando e dando prazos ao Senhor. Dava muitos prazos, né? Senhor, que até o Natal meu esposo esteja de volta em casa. Passou o Natal, eu sozinha com os meninos. Senhor, que o meu esposo esteja aqui na virada do ano, que eu possa passar a virada do ano com a minha família restaurada. Virada do ano, eu estava sozinha com os meninos. E as coisas começaram a apertar para o meu esposo. Começou a vir gripes, ele começou a ter gripes muito fortes, que ele não saía dentro de casa, enfim, enfermidades, de problemas financeiros. Começou a vir um deserto diferente para ele, eu comecei a perceber tudo aquilo, mas eu ficava na minha. As coisas começaram a apertar um pouco para ele, a solidão, que ele não podia sair de casa. Eu lembro que na virada do ano de 2021 para 2022, ele passou em casa sozinho, porque ele estava muito gripado, muito doente. Então o Senhor começou a tratar ele ali, sozinho. E aí ele começou a assistir os cultos online também. Ele começou a conversar mais comigo. Começou a conversar um pouco comigo, e aí ele falou que estava assistindo os cultos, e não sei o que, e aí quando ele falou, chega o meu coração a aquecer, irmãos, que eu pensava assim, não, se ele tá assistindo os cultos, uma hora o Senhor vai falar com ele, e ele vai voltar para casa, eu imaginava. Então, eu comecei a ficar muito feliz quando eu soube que ele estava assistindo os cultos online, porque se ele se aproximasse de Deus, Deus ia falar com ele, Deus ia tocar no coração dele. Então ele começou a assistir os cultos, ficar mais perto do Senhor. Comecei a me aproximar mais da minha sogra de novo. E ela começou a falar que ele estava assistindo os cultos, que ele estava um pouco melhor, estava melhorando, que ele tinha se reconciliado, que ele tinha ceiado. E tudo aquilo foi enchendo meu coração de felicidade, sabe, irmãos? E isso foi no começo desse ano. E quando foi em fevereiro, foi aniversário do nosso filho mais novo, de novo, né? Foi aniversário dele. E, irmãos, as coisas pioraram de uma maneira que vocês não têm noção. Quando dizem que quando a vitória está mais perto, a batalha fica pior, é verdade. Porque até então estava tudo, mesmo que a gente não tivesse vendo, eu não estivesse vendo nenhuma perspectiva, né, de volta e tudo. Mas eu estava bem, estava tranquila. Comecei a praticar esporte, praticar crossfit, para ocupar minha mente, porque eu me sentia muito sozinha à noite. Então eu comecei a fazer atividade física, né? Comecei a fazer crossfit para ocupar a minha mente. E me fez muito, muito bem. Porque eu chegava em casa já cansada.
e dormia tranquila. Comecei a me sentir bem, melhorar minha autoestima. Ele começou a perceber, ficar com ciúme, ficar com raiva. Minha sogra me contou, né, que ele ficou muito chateado porque ele imaginava assim, ela tá fazendo crossfit, comprando roupa nova, não sei o que, e eu tô passando o maior aperto, sabe? Porque ele começou a ter muitos problemas com a moto. Ele tem uma moto e começou a dar muito problema e ter muito gasto. E quando foi em fevereiro, eu comecei a conversar com um rapaz, sabe? Comecei a conversar com ele, que nós já somos amigos já há muitos anos, desde a época da igreja. Também ele é amigo, meu esposo. E a gente começou a conversar. Ele sempre gostou de mim, mas a gente não... Como eu era casada e tudo, e a gente começou a conversar como amigos mesmo, né? Eu carente. E as coisas começaram a piorar. Em fevereiro as coisas pioraram e eu decidi fazer um jejum novamente. E eu disse, eu vou fazer novamente um propósito de 21 dias para mudar essa situação. Senhor, resolve essa situação. E eu já tinha dito que eu não ia mais fazer propósitos assim longos, porque eu sabia que a luta era muito grande durante esse período e eu não estava disposta a passar. Mas o Senhor me incomodou tanto, que eu fiz novamente um propósito de 21 dias, que foi justamente em fevereiro, esses 21 dias. Irmãos, foi assim uma luta tão grande, que tudo piorou. O meu esposo começou a assumir. Ele, mesmo a gente namorando juntos, mas ele era muito presente na vida dos meninos. Sempre passava aqui para pegar os meninos. Todos os dias ele ligava, fazia alguma chamada de vídeo para falar com eles, porque os meninos são muito apegados a ele. E ele começou a não ligar muito, a passar 2 dias sem falar com os meninos, a não aparecer aqui. E isso foi começando a mexer comigo, a pensar se tem algo errado, a me chatear com ele por ver que os meninos ficavam perguntando dele. E ele começou a demorar a vir aqui, a ligar para os meninos, a dar um sinal de vida. E eu comecei a ficar muito chateada, muito brava. E a gente fez eu fiz uma festinha, né, de aniversário para o nosso filho. Ele foi para a festinha, mas muito estranho. E eu criei uma raiva, sabe? Tão grande dele, irmãos, que eu já não queria mais ele, sabe? Eu criei uma raiva, um repúdio, que eu fiquei tão chateada por toda aquela situação, por ele estar sumindo 2, 3 dias sem dar satisfação pros meninos, que eu criei um repúdio. E eu pensei assim, quer saber? Ele já deve estar com outra pessoa. Eu cansei, ele já tá vivendo a vida dele. E eu tô aqui, fazendo nada da minha vida. E aí eu comecei a dar mais espaço para essa outra pessoa que eu conversava no WhatsApp. Até que ele me chamou pra gente sair, né? Pra começar a sair pra comer sushi como amigos. E eu falei que era melhor não e tal. Ele, não, mas como amigos e tal, não tem nada a ver. Eu, tudo bem, marquei. E eu não usava mais a minha aliança. Eu tinha tirado a minha aliança. Porque eu imaginava assim, o que as pessoas vão pensar? Vão ficar perguntando, ele não usa mais aliança, ele não tá mais em casa, então não tem nada a ver eu estar usando a aliança. Então eu tirei a minha aliança e guardei, tava guardado. E em fevereiro já faziam 4 meses que ele tinha ido embora. E marquei, né, de sair com esse rapaz. Só, irmãos, que na semana que a gente tinha marcado pra sair, eu não tive paz. O Espírito Santo o tempo todo me incomodando, não vai, desmarca. E eu ficava com aquele negócio, com aquela coisa, pra onde
o Senhor sempre falando, desmarca. E aí eu disse, não tem nada a ver. Não, Senhor, não tem nada a ver. A gente vai só, se você sair com um amigo, não tem problema. Se não for da tua vontade, Senhor, que aconteça alguma coisa e ele desmarque. Mas eu não quero desmarcar para não ficar chato, para não ficar feio para mim. E o tempo foi passando, o dia foi passando, e ele nada de desmarcar, e eu ficando cada vez mais angustiada. Até que chego na quinta-feira, a gente ia sair no sábado. Na quinta-feira, eu abri o YouTube e tinha lá um vídeo, né, que tinha acabado de ter sido postado. Não lembro qual foi o canal, mas foi de um canal de restauração. E aquele vídeo falou muito comigo mesmo. Que ela falava assim, você vai deixar um soldado ferido para trás? Você vai ser egoísta ao ponto de, só porque você já tá bem, porque você tá curado, você vai deixar o outro para trás? Se o seu dedo está doente, você vai cortar ele? Ou você vai ajudar ele a sarar? Da mesma forma com seu marido. Você não pode deixar ele para trás só porque você já tá bem. Só porque você tá curado. Só porque você já tá cheio do Espírito Santo. Você não pode deixar ele para trás porque ele tá doente. Porque ele não sabe o que tá fazendo. E começou a falar, irmãos. Ele falou tanto comigo. E eu só sabia chorar. E eu só lembrava disso, sabe? Eu não posso ir nesse encontro. Não posso deixar meu esposo para trás. Mais nada, tudo desmarcar. E aí, quando foi na sexta-feira, eu tava almoçando, abri o Instagram e tava numa live. E aí, quando eu abri essa live, irmãos, era a mesma coisa. Era falando a mesma coisa. E era contando a história de Noé. E aí ela falava, olha, Noé, ele fez exatamente do jeito que Jesus falou. Todo mundo achava que Noé era louco, que Noé estava doido, que não ia acontecer. E Noé não se importou com aquilo que as pessoas achavam, ele simplesmente obedeceu. Noé não saiu nem 1 milímetro do caminho que foi ordenado. Ele fez exatamente como Deus falou, as medidas que Deus falou. Ele fez exatamente tudo como Deus falou. Não importa o que as pessoas achavam. Mas quando chegou a bênção, quando chegou o dilúvio, só Noé e a sua família que entrou. Todos aqueles que zombavam ficaram para trás. Então você não pode se deixar abalar pelo que os outros acham. Aquilo que Deus ordenou você a fazer, faça. Porque na hora de te honrar, Ele vai te honrar. E falou demais ao meu coração aquilo. Eu chorava, só sabia chorar. Até que ela falou assim, olha, e você que tá aí sem a sua aliança, você tirou a sua aliança por vergonha, por medo do que as pessoas vão achar, vão pensar, não importa. Bote a sua aliança novamente, não importa o que as pessoas acham, o que importa é o que Deus acha sobre você. Como que você se diz acreditar em uma coisa, mas você não prova isso, não prova a sua fé com as suas atitudes. Irmãos, foi tão profundo, sabe? Foi tão forte aquilo pra mim que na mesma hora eu me ajoelhei. Eu pedi perdão ao Senhor. Eu fui no nosso quarto, eu peguei a minha aliança de volta, coloquei no meu dedo e eu mandei uma mensagem pro rapaz e disse que eu não ia poder sair com ele no sábado, que seria o dia seguinte. Esperava que ele entendesse, que não ficasse chateado, mas eu não ia poder ir. Eu não iria. Ele ficou bem chateado, não falou mais comigo desde então. Mas eu fiquei tão em paz, irmãos, que nada explica a paz que eu senti depois de ter feito aquilo. E eu não me importei mais. Coloquei a minha aliança e não me importei. E a partir daquele dia, irmãos, as coisas mudaram.
Foi como se Deus estivesse só esperando que eu desse um passo de fé, que eu provasse a minha fé com as minhas obras, para que Ele me entregasse a minha vitória. E desde o dia que eu fiz isso, que eu desmarquei esse encontro, botei a aliança de volta no meu dedo, as coisas começaram a mudar. O meu esposo começou a mudar, a ficar diferente comigo. Primeiro eu comecei a perceber que ele estava triste. Comecei a perceber quando ele ligava e falava chamada de vídeo com os meninos. Eu comecei a perceber o semblante dele triste. Daí ele começou a ligar mais pra mim, pra conversar comigo mesmo, né? Conversar sobre os meninos e tudo. Porque até então a gente não conversava, a gente só falava pelo WhatsApp. Então quando ele começou a ligar todos os dias. Quando ele começou a ligar, ele passava 20, 30 minutos no telefone comigo. Eu achava aquilo tudo muito estranho, porque ele não fazia aquilo. A gente só se falava pelo WhatsApp. Então ele foi começando a me tratar melhor, puxar assunto. E eu sempre na minha, muito educada, só respondia, não dava nenhuma abertura, só observava. E as coisas foram se estreitando. Teve um aniversário da minha cunhada, que foi num restaurante, e ela me convidou. Eu disse que eu achava melhor não ir, porque ele ia ser muito desconfortável, era melhor não. E aí ele me ligou e disse que se eu quisesse ir, não tinha problema, que ele vinha me buscar com os meninos, que eu podia ir. Eu achei bem estranho ele ter ligado para falar aquilo, mas eu pensei, não, já que ele disse que eu posso ir, que não tem problema, eu vou. É a minha chance de estar perto dele, de mostrar para ele. Então eu fui no aniversário, que foi no restaurante. Coloquei a minha melhor roupa, irmãos. Fui bem linda mesmo. Com a minha aliança no dedo. Ele veio me pegar com os meninos para levar para o restaurante. E lá no restaurante, todo mundo comentando que eu tava muito bonita, que eu tinha começado a fazer crossfit, meu corpo tava mudando e tal. E ele sempre muito calado, né? E eu muito feliz, muito simpática com todo mundo. E aí todo mundo percebeu que eu tava de aliança, mas ninguém falou nada. E depois veio o meu aniversário. O meu aniversário foi no começo de março. E eu disse pro Senhor que eu queria de presente de aniversário a minha família restaurada. Que eu queria muito passar o dia do meu aniversário com toda a minha família. Só que chegou o dia do meu aniversário e nada aconteceu, né? Meu esposo não tinha voltado para casa. Mas foi um dia, irmãos, muito feliz. Eu saí para comemorar com meus pais, meus irmãos, num restaurante. E mesmo sem o meu esposo, eu estava tão feliz, irmãos, porque eu estava tão preenchida pelo Espírito Santo. Eu estava tão grata, eu estava tão feliz que isso não me importava mais, sabe? Mas o Senhor tinha escutado a minha oração. Depois ele me ligou no dia do meu aniversário para desejar parabéns e tudo. Mas sempre muito assim, irmãos. E eu sempre muito educada e observando toda a mudança que estava acontecendo. Porque até então nós não nos falávamos, como eu disse. Éramos totalmente distantes. Era repúdio total. Ele já falou inúmeras vezes que não me amava mais, que não gostava mais de mim, que não tinha mais volta. Então, de repente ele tinha começado a mudar, a ligar mais pra mim, a conversar comigo, a ser gentil. Eu vendo toda aquela mudança. Até que depois, né, passou o meu aniversário, acho que mais ou menos uma semana depois que passou o meu aniversário, isso em março ainda, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo que queria conversar comigo sobre o futuro. Quando eu vi essa mensagem, na hora eu pensei assim, meu Deus, ele vai pedir pra voltar. Só que depois de alguns minutos, como se uma voz falasse assim pra mim, ele não vai pedir pra voltar, ele vai querer o divórcio. Ele quer conversar pra pedir o divórcio. E aí o Senhor falou, faz um jejum, ora. E eu vi a mensagem dele, mas eu não respondi. Eu disse, Senhor, eu vou orar. Eu vou orar durante 3 dias. Eu vou jejuar e orar.
E durante 3 dias, irmãos, eu jejuei e orei para que toda barreira caísse por terra. Eu pedi a Deus que todo empecilho, tudo que tivesse travado, fosse destravado e resolvesse essa situação. Que toda confusão na mente dele caísse por terra e que tudo fosse resolvido. E eu orava todos os dias sobre isso, para que toda confusão, para que todo empecilho caísse por terra. E depois dos 3 dias de jejum, eu respondi ele no WhatsApp. E eu perguntei para ele quando que ele queria conversar. E aí ele me disse, não, eu não sei. Eu não sei mais, eu não tô bem, não tô legal. Quando eu estiver bem, eu te procuro. Eu achei aquilo estranho, mas eu disse, tudo bem. E quando foi... E ele não me procurou mais para falar sobre esse assunto. Quando foi uma semana depois, como eu tinha falado que eu trabalho com bolos, né? Sou confeiteira com encomendas. Eu tinha uma encomenda para ele entregar para mim no trabalho dele. E como eu ia sair para o CrossFit, e eu ia sair primeiro do que ele, eu falei para ele que eu passava lá na casa dele e ia deixar a encomenda para ele levar quando fosse pro trabalho. Ele disse, tudo bem. Quando eu cheguei na casa dele para deixar a encomenda, irmãos, ele veio me receber, pegou a encomenda, mas ele estava com um semblante muito triste. Ele estava com um olhar cheio de lágrima e um semblante triste. Como se ele estivesse me esperando para entrar, não sei. E aí, eu fui. E aí, a escolinha do nosso filho ligou pedindo para ir buscar ele, porque ele estava doentinho e pediu para ir buscar ele. Eu disse, não, eu vou buscar ele na escolinha. Não fui pro CrossFit porque eu tive que ir buscar ele na escolinha. Peguei ele na escolinha e na volta para casa, passa pela a casa que ele estava morando, né? Meu esposo estava morando. E aí a gente passou lá pra meu filho ver ele. E a gente chegou lá e ele ficou muito feliz, irmãos. Sabe, o semblante dele mudou. Ele ficou muito feliz a gente ter ido lá. Ele estava se arrumando para trabalhar. Nosso filho ficou lá brincando um pouco, conversando com ele. E eu fiquei lá sentado esperando. E esse tempo todo ficou aquele clima, como se ele quisesse me falar algo, tivesse engasgado, sabe? E não falava nada. Eu também não puxava assunto. Até que deu a hora, né, dele ir trabalhar. Eu disse, vamos. Ele disse, vamos, Theo, que é o nosso filho. Vamos pra casa que o papai vai trabalhar. Ele disse, não, eu vou deixar vocês. Eu disse, tudo bem. E aí, quando a gente veio embora, ele disse, eu posso te pedir uma coisa? Eu olhei assim pra ele, até então ele não tinha falado nada, assim, irmãos. Ele tinha passado o tempo todo calado. Ele disse, posso te pedir uma coisa? Eu disse, pode. Posso te dar um abraço? Eu disse, pode, irmão. Naquela hora meu coração tava solando fogos. E aí ele me abraçou. Irmãos, ele me abraçou tão forte, tão forte. E passou um tempão abraçado, sem dizer nada. Só abraçado, só me abraçando, me abraçando. Eu achei tudo aquilo muito estranho. Dava pra sentir a angústia dele, a tristeza, sabe, irmãos? Me abraçando, e aí depois ele me soltou e trouxe a gente pra casa. E quando foi à noite, ele foi me buscar. Lá no CrossFit, ele foi me buscar. Achei muito estranho. Disse, tudo bem. Mas vim. Ele tava completamente mudado, irmãos. E aí ele começou a falar comigo no WhatsApp, já tarde da noite, 10, 11 horas da noite, ele começou a me mandar mensagem no WhatsApp, nesse dia, pedindo desculpas por ter me abraçado, mas ele estava precisando muito disso, de ter me abraçado, estava precisando muito de um abraço meu, e começou a falar, e eu comecei a perguntar por que ele estava fazendo aquilo, por que estava tão estranho, por que ele estava me tratando bem, e aí ele começou a dizer que estava sentindo muito a minha falta, que não sabia o que fazer. E ele me disse que no dia que ele me mandou uma mensagem falando que queria conversar comigo sobre o futuro, ele ia me pedir o divórcio, porque ele ia embora do país, precisava tirar o passaporte, precisava ajeitar os documentos dele. Para isso ele precisava do divórcio. E ele disse que não sabia o que tinha acontecido
que ele não conseguia mais depois daquele dia. Por isso que ele não voltou a falar comigo. Porque ele disse que não conseguiu mais dormir, não conseguia mais fazer nada. Bateu uma saudade de casa muito grande, uma vontade de voltar para casa, muita saudade de mim, não conseguia parar de pensar em mim. Não sabia o que tinha acontecido depois desse dia, porque até então ele estava decidido a pedir o divórcio. Mas ele não conseguiu. E aí ele veio aqui em casa, a gente conversou, ele perguntou pra mim se eu orava pela restauração do nosso casamento. E a gente conversou muito, irmãos, muito mesmo. A gente passou 3 dias conversando, eu tinha muito medo de que não fosse a hora do Senhor. Foram 5 meses de deserto. E detalhe, isso tudo aconteceu em março. Vocês lembram que eu pedi ao Senhor para que no meu aniversário o Senhor me desse de presente a minha família restaurada. Só que não aconteceu no dia do meu aniversário, mas aconteceu em março, no mês do meu aniversário. Antes de terminar o mês de março, meu esposo estava em casa. A minha família estava restaurada. Estava junto novamente. O Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Ele escuta as nossas orações, mas o tempo não é nosso. Foram 5 meses no deserto, irmão. Um deserto quente, de sol escaldante, no qual eu pensei que eu não fosse mais conseguir atravessar. Mas o Senhor me honrou, o Senhor colheu todas as lágrimas que eu derramei. E eu tinha muito medo que fosse apenas uma reconciliação, que não fosse uma restauração. E eu disse para o Senhor, Senhor, me mostra que é a tua hora, fala comigo. E eu fiz uma lista num caderno, eu tenho um caderno de oração, e eu fiz uma lista de tudo que eu queria que acontecesse para me confirmar que era a hora de restaurar, de todas as atitudes e ações que eu queria que acontecessem, que meu esposo fizesse ou falasse, para que eu tivesse uma certeza de que era a hora do Senhor. E tudo foi se cumprindo, e eu marcava lá. Cada coisa que ia acontecendo eu marcava, cada confirmação. E foram 3 dias de muita conversa. Nós passamos 3 dias conversando muito choro. Eu vi o meu esposo como eu nunca tinha visto, irmãos. Totalmente quebrado. Totalmente entregue, sabe, ao Senhor. Teve as suas próprias experiências ali naquele quarto sozinho. Ele me disse que era muita solidão, se sentia muito sozinho, muita tristeza. Que não era nada daquilo que ele aparentava. Que todas as vezes que ele não queria ouvir falar em mim é porque ele estava chateado, com raiva. Ele queria se convencer de que não queria mais saber de mim. Mas na verdade ele estava com ciúme. E a gente conversou sobre tudo, irmãos. Toda a sujeira que estava debaixo do tapete durante todos esses anos. Simplesmente tudo. Tudo que a gente nunca tinha conversado. Tudo que a gente tinha escondido um do outro. Nada ficou encoberto. A gente se perdoou. A gente chorou muito. O Senhor foi tão maravilhoso que o Senhor já tinha trabalhado em mim o perdão. Então, mesmo ouvindo tudo que eu ouvi dele, tudo que aconteceu, ele confessou todos os seus pecados, mas não me doeu, porque o Senhor já tinha liberado o perdão, o Senhor tinha me perdoado, então por que eu não perdoaria ele? Então foi muito lindo, sabe, irmãos? Foi uma entrega muito bonita, no qual a gente conversou demais, e eu falei pra ele assim, vamos orar e saber, e esperar o Senhor confirmar, saber se realmente é a hora de voltar, né? Se é isso que o Senhor quer. E aí, quando foi no outro dia, ele chegou pra mim e disse assim, eu sonhei. Não, ele falou assim, como que a gente sabe que o Senhor falou com a gente? Ele me perguntou. Eu disse, não, o Senhor, ele fala de diversas formas. Às vezes ele usa uma pessoa para falar pra gente. Às vezes ele mesmo fala conosco, ele fala através de sonhos. E aí ele disse, pois eu sonhei. Eu tive um sonho que tu estava grávida. Na hora que ele me falou isso, eu disse, eu sabia que era uma confirmação. Porque eu sonhei no meu deserto 2 vezes que eu estava grávida. E eu não tinha falado isso para ninguém. E aí o Senhor usou como confirmação. Deu o mesmo sonho a ele. E eu falei para ele do sonho que eu tive, né?
que eu tava grávida. E ali a gente decidiu voltar. A gente foi voltando aos poucos. Ele foi trazendo aos poucos as coisas dele. A gente foi se reconectando. Eu tava bem receiosa, não vou mentir. Por conta de ser o segundo deserto, eu não queria mais passar na frente de Deus. Eu não queria atropelar as coisas com a minha pressa, com o meu imediatismo. Eu não queria passar por cima do Senhor. Então eu fui bem tranquila. Eu fui sempre pedindo calma, pedindo domínio próprio, sem pressionar, sabe, irmãos? Sem nada. Tudo naturalmente, pra gente se reconectar, conversar muito. Hoje em dia nós conversamos muito, irmãos. Meu esposo voltou pra casa em março. E fazem 5 meses, foram 5 meses de deserto e agora fazem 5 meses que meu esposo voltou. A gente tá super bem, pra honra e glória do Senhor. Eu sou outra pessoa sábia. A gente não tem discussão, a gente tem discussões muito bobas e raramente. E logo a gente se acerta. Hoje em dia as coisas não me abalam facilmente. Eu sei me calar. Não sou mais uma mulher rixosa. Meu esposo realmente foi lapidado durante esse período de deserto também pelo Senhor. Ele aprendeu muito. Ele me trata de uma outra maneira. Eu achei que eu jamais pudesse viver isso novamente com meu esposo. Por todo o repúdio que eu vivi. Por todas as vezes que ele falava que não me amava. E eu realmente achava que eu jamais pudesse viver isso de novo com ele. Mas hoje a minha família tá aqui. Feliz. E eu tô grávida. Tô grávida de 2 meses da nossa promessa do Senhor, que o Senhor nos prometeu. Estamos muito felizes. O Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos ensinado dia após dia. Nós temos buscado juntos ao Senhor. Todos os dias nós oramos juntos antes de dormir. Todos os dias, irmãos, nós fazemos isso. Isso é muito importante. Nós conversamos muito. Agora nós conversamos sempre com algo que está chateando o outro. Nós conversamos, a gente resolve. E graças a Deus tem sido tudo uma bênção. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que não desistam, não desistam. Que não busquem o Senhor na dor. Não esperem vir a dor para buscar o Senhor. Mas se caso vier, busquem. E não busque o Senhor pelo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é. O Senhor, Ele ouve todas as nossas orações, mas não quer dizer que Ele atenda a todas. Às vezes a gente não sabe como orar. E no começo eu orava muito desesperadamente para que o Senhor resolvesse minha situação e meu esposo voltasse. Mas quando eu passei a orar para que o meu esposo tivesse experiência com Deus, para que ele vivesse em paz, para que ele tivesse o Espírito Santo, para que ele fosse liberto, quando eu comecei a orar sobre a vida do meu esposo dessa maneira, as coisas começaram a mudar. Nós temos que aprender a orar, a saber como orar e como pedir, não pedir somente para benefício próprio. Porque o Senhor nos honra, a gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar, porque no momento certo o Senhor nos honra. Eu espero que vocês tenham forças e que o meu testemunho possa edificar de alguma maneira a vida de vocês. Amém?